dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo aqui no Rolê. E boa tarde para você que nos assiste na nossa reprise às 4 horas da tarde. Olá, rolezeiros, rolezeiras, rolezeires, amoras, amores. Todo mundo, alô, comunidade. Ligadona aqui no ICL. Bom dia para você! Hoje é dia 1º de julho de 2025. Terça-feira de chuva aqui em São Paulo. Friozinho também, né? Já deu para perceber. Mas, ó, nada que vai esfriar o entusiasmo de apresentar esse programa hoje. Sabe por quê, gente? Você vai ver os memes que comprovam que o Congresso é inimigo do povo. Gente, o Congresso está legislando para os ricos e nós não podemos deixar que isso aconteça. E as redes sociais estão fortes, estão dando recado. É bom que ouçam, porque dia 10 a gente vai pra rua. Chega, tá bom? Vamos também trazer... Pô, achei que você fosse botar o Chega, que eu adoro aqui. Tem aí, Vitão, Chega? Não tem, tá procurando. Tudo bem, gente, vamos seguir aqui. A gente vai trazer também as zebras do Mundial de Clubes. Rolou treta na vitória do Boi garantido em Parintins. Não ficou barato não, gente. E o presidente Lula... Gente, o presidente Lula vai virar enredo de carnaval na escola de samba de Niterói, no Rio de Janeiro. Tô falando do grupo especial. A gente traz os detalhes aqui no Rolê. E tem mais. Elon Musk quer criar um partido, gente. O Partido da América. Vamos trazer os detalhes aí sobre essa nova intentona de Elon Musk, que era casado, depois se divorciou nas redes sociais, depois pediu desculpas, enfim. Agora ele quer criar o partido. A gente vai trazer os detalhes para você. E vamos falar também, olha, sobre o descancelamento da vaquinha solidária, que seria para ajudar o voluntário, né, que resgatou a brasileira Juliana Marins, no Monte Rinjani, na Indonésia. Foi feita uma vaquinha, depois cancelaram, aí pegou mal, descancelaram. Olha, uma novela, e a gente vai dividir aqui com vocês os últimos acontecimentos, porque a galera foi para as redes também, ó, e reclamou. Por hora, 11h36 desta manhã de frio e de chuva aqui em São Paulo, eu vou chamar o Vitão, ver se você tem alguma dica aí para dar uma aquecida aí nos nossos corações. Bom dia, Robs. Bom dia. Hoje eu tenho uma dica dupla pra galera. Dupla? Dupla. Porque é assim. Você tá que nem o Centrão, Vitão? É duplo? Sim, é pra todo vai mundo pra lá, hoje. vai pra cá, vem cá. Minha indicação são 2 EPs do Sotan, que é um MC daqui da Zona Leste de São Paulo. E aí, ano passado, ele lançou esse EP, Para Nunca Nos Tornarmos Estranhos, que tem 15 minutinhos. E é uma música, assim, mais melódico, mais lovezinho. É mela cueca, tipo isso ou não? Não, é mais romântica, músicas românticas ali pra ouvir com o lovezinho. Tá. Aí ele lançou esse ano passado. Esse ano, semana passada, ele lançou agora o Nos Tornamos Estranhos, que é a continuação do último EP dele. Tá muito bom, também tem 15 minutinhos, então dá pra ouvir no banho, dá pra ouvir no trabalhar, tranquilamente. Tá ótimo, recomendo a todos. E é isso, Robs. Bom dia, boa terça-feira de frio. Bom dia pra você, aproveitar que você falou no banho. Guga Noblar, você já tocou berrante no chuveiro, assim, tipo? Ô, Robs, eu já toquei o berrante em tantos lugares. Esse berrante é pra parar em cada lugar. Mas eu fiquei curioso para saber o que o Vitão faz no banheiro enquanto ouve essa música. Que isso? Eu Calma podia aí. me Falar contar. em 11 horas da manhã. Então tá bravo hoje, hein? Deu pra sentir o clima, né? Deu pra sentir, né? Não brinca com o homem. Não brinca com o homem hoje. Fico tímido. Você faz Olha no só, banheiro, Robs, antes de Vitão? você entrar aí no assunto, eu tava por acaso aqui abrindo, né, o ICL aqui no YouTube, e aí eu me deparei com um vídeo do Mamãe Falei, e aí o Mamãe Falei, fui processar,
Fui processado por causa de uma coisa que falei na live. O cara não sabe escrever, Robert. O cara é analfabeto. Porque, olha só, ex-MBL me processou por causa do que eu falei em live. Nossa. Me processou por causa do que eu falei. Você não sabe escrever, não, mamãe. Eu falei que feio escrever assim. Me processou pelo que eu falei. Ficaria mais curto, ficaria melhor. Ou por conta do que eu falei. Por eu ter falado, qualquer coisa é melhor do que por causa do que eu falei. Eu não esperava ver mamãe falei escrevendo de um jeito tão, né, tão... Chulo! Chulo! Ele não sabe escrever, velho. É horrível. Ele nem sabe o que é chulo, será? Não sabe escrever. Bom, enfim, vamos pro que interessa. Só tô vendo quanto a mamãe falei é burro, eu não sabia disso. Fiquei meio espantado aqui. Não sabia que ele escrevia tão mal assim. Ele já escreveu um livro, inclusive, imagina, né? Mas vamos nessa. Senhora. Ele ou IA, será? Inteligência Artificial? Revisor de texto? Eu tô com o livro dele aqui, ele me mandou. Só que eu não li ainda. Vou ler, Já vou teve ler. um desprazer? Não, né? Ele me mandou aqui, só que eu não li ainda. É um livro Agora, de depois duas desse, por páginas? causa de que eu falei, aí é que eu fiquei na dúvida mesmo, se devo, né? Tem quantas Enfim. páginas esse livro que ele te mandou? Não é tão longo, não. Será que Imagino, tá porque aqui? aí você já tá pedindo muito, né? Não, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, Enquanto não tá isso, vou aqui. dar bom dia pro chat, tá? Gladys Bora lá. Garcia, Maria Helena, bom dia pra você. Fábrica de Ideias, bom dia, Everton. Bom dia, Janaína. Adoro a Roberta, mas tô com saudades do Will. Ih, Will só volta daqui 2 semanas, viu? Mas segura as pontas aí que ele vai voltar, você sabe, né? Naquele gás que ele é peculiar. Daniel, bom dia pra você. Fábio, bom dia, Robes Diva, obrigada. Bom dia, Fortaleza, Rosângela. Bom dia, meus amores. Jordana. Guga, estou aqui hoje bem acompanhada das minhas filhas, Sofia e Isabela, assistindo vocês. Ó, recadinho pra vocês. Sofia e Isabela lindas. Will de férias, afinal, bom funcionário é difícil de achar. Helder mandando recado. Bom dia, Vitão. Bom dia, Guga. Bom dia, meu amado Guga. Rosália também dizendo aqui. E a risada do Guga é a melhor do mundo. Agora, o chat quer saber. O que você faz com o berrante no banheiro? Ó, já que você mandou essa pergunta, eu tô respondendo pra você. Tá achando o quê, ó? Aqui é assim, ó. Vapt-vupt. Ei, essa pergunta eu fui pro Vitão. No dia que o Vitão responder, aí eu responderei na sequência. Codorna06 tá dizendo aqui, Robs, que o Renato Gaúcho deu uma bicuda ontem para impedir a reposição rápida da Inter, pediu nossa opinião. Ontem o Flusão ganhou da Inter. Foi um momento mágico pro futebol brasileiro. E o Renato Gaúcho deu uma bica na bola para atrapalhar a reposição. Eu acho que ele tá certo. Eu, no lugar dele, talvez bicasse o próprio jogador da Inter para atrapalhar o jogo. Foi um momento realmente épico do futebol brasileiro, essa vitória contra a Inter. Fiquei muito feliz. Ó. Se puder parar de atropelar o roteiro, a gente agradece. Você leu o roteiro hoje, Estão perguntando aqui no chat também, porque você já tá atropelando ele todo. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos começar com essa hashtag que tá subindo e tá ficando forte. E é isso aí, ó. Congresso Inimigo do Povo. É sobre isso, tá? Porque em meio à crise entre o Congresso e o governo federal, o presidente da Câmara dos Deputados, o excelentíssimo senhor Hugo Mota, participou de um jantar na casa de Bolsodória, gente. E não foi só ele não, tá? Teve mais gente nesse jantar. A gente tem um print aí, ó. Tem mais gente no jantar, ó. João Dória, ex-governador de São Paulo, que saiu, olha, com o filme tostado aqui da política e voltou aos negócios, né? Hugo Mota, presidente da Câmara, que eu já falei. Tem também o todo-poderoso Gilberto Kassab, presidente do PSD. Ricardo Nunes, o prefeito Gasparzinho aqui de São Paulo, porque ninguém sabe, ninguém viu. Olha, tá tipo caviar, assim. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, também é outro que nunca ouvi falar desse cara. Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo também. Antônio Brito, deputado federal pelo PSD da Bahia. Ó, empresários presentes no jantar. Cláudio Lotenberg. Só gente de bem, gente fina, sincera, elegante. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. Roberto Musto, vice-executivo do Blue Bank. Também Antônio Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria. E mais 47 empresários.
47 empresários com a nata da política e da indústria. Pois é. Olha, vamos combinar que eles acordaram alguns pontos ali. E não precisa ser nenhuma pessoa mega inteligente para entender que vamos defender o nosso, né? Chama o Hugo Motta ali para representar, porque, cara, não quero pagar imposto. Eu pago 2%, eu não pago nada. Você quer que eu pague 10%? Ah, não, vai fazer uma falta na minha vida. Pois é. Corta o BPC, não, mexe na educação, na saúde. Não, eu não quero deixar de comprar o meu jatinho, eu não quero deixar, né, dinheiro, não quero deixar de deixar dinheiro para minha 50ª geração. É tipo isso, gente, fala sério. Agora, tá circulando nas redes que o jantar parece que foi tipo assim, ó. Roda aí. Fala, meu povo escravo do tempo. Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês. Relaxa, galera. Podem Trouxas. comer e beber à vontade. Reembolso é pra isso mesmo. Pra degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Olha lá. Vai. Relaxa, Brasil. Amanhã essa garrafa vira nota fiscal. A gente paga, né? Esse é o cara. Se é pra enganar o povo, que seja com rosto de herói, né? Reembolsado com amor. Obrigado, viu? Fio dental, lente, clareamento, tudo no padrão parlamentar. Luxo e reembolso. Obrigado, viu? Absurdo. Enquanto a gente escolhe entre comprar comida ou pagar o aluguel, eles reembolsam jantar de luxo com o nosso Não só suor. jantar, É né, clareamento, querido? harmonização, peeling, tudo reembolsado. E o povo que... Gente, é o retrato do Brasil, é o retrato do momento atual que a gente está vivendo, um embate entre os ricos e os mais vulneráveis que precisam, que carecem, que não tem como melhorar a sua vida se não for através de política pública. Enquanto isso, quem tem o poder não larga nada, não larga o osso. Não olha para o lado, Guga. Essa é a realidade desse Brasilzão. Pô, Eles não querem largar o ossinho. Aí João Dória faz um jantarzinho na casa dele, chama o Hugo Motta e paga de tiete. Diz que o Hugo Motta é o herói do Brasil por ter liderado aquele ataque ao governo, a derrubada dos decretos do Lula, do IOF. Por conta disso, foi chamado de herói pelo João Dória ontem nesse jantar. E durante o jantar, olha só, tietezinha do Hugo Motta, chamou o Hugo Motta, esse sujeito que gastou 27 mil reais num restaurante. Por isso que tem nesse meme que a gente passou uma referência a um gasto de 27 mil. Esse sujeito... 27% de imposto que eu pago, que você paga, mas que os ricos não gostam de pagar, não. Também, né? Tá. Que aí, esse é o motivo também do jantar de ontem. É você, claro, formar um grupo que está, obviamente, interessado em vencer a próxima eleição, o tal do Centrão, que estão ali, de certa maneira, criando os pilares para isso. Eles estão de olho grande, eles estão acreditando que podem vencer. Tem um monte de pesquisa mostrando que tem espaço para o centro. Toda eleição é assim, tem espaço para o centro, chega na eleição e nunca tem o tal do centro. O centro só apanha todas as últimas eleições presidenciais. Agora veremos, mas eles estão, obviamente, com um olho grande na eleição. E também querem, obviamente, se proteger o interesse deles, que é pagar menos imposto. Por isso que o João Dória ficou pagando de tiete, e aí elogiou, chamou de herói por ele ter derrubado o IOF. E aí, durante o jantar, ele ainda tweetou, ele mandou nas redes sociais: o empresariado, palavras do João Dória, aplaude sua postura, falando sobre o Hugo Motta, equilíbrio e firmeza. O país espera gestões públicas eficientes e comprometidas com controle fiscal. Ou seja, comprometidas em deixar a base da pirâmide mais pobre continuar pagando mais imposto. Parabéns, Hugo Motta, falou João Dória, o ex-governador. Então, João Dória, obviamente, está afagando, né? Tentando deixar o Hugo Motta confortável para continuar comprando essa briga que ele comprou com o governo Lula. E a briga está comprada. O governo, a AGU, o Jorge Messias, a Advocacia Geral da União, há uma hora atrás, já anunciou que está ingressando no STF.
Porque é inconstitucional, diz que o decreto é executivo, se chama decreto executivo, cabe, portanto, ao poder executivo, não tem, segundo a Constituição, ter que ter aval do legislativo. E um decreto legislativo não pode derrubar um decreto executivo. Então, por conta disso, o STF será acionado e muito provavelmente o governo vencerá. E ele ameaçou, né? Falou que se judicializasse não ia aprovar mais nada no Congresso, ou seja, começa a virar uma picuinha, um embate. E o Brasil que se dane, que se exploda, a gente não tem nem problema para resolver. Tá tudo bem, né? Assim, justiça tributária, isenção do imposto para quem ganha até 5 mil. Não temos nada para resolver nesse país. Para tudo mesmo, Gumota. É isso aí, ó. Você foi colocado lá para isso. O fato é que as ações do Congresso contra o povo estão sendo muito, mas muito faladas nas redes. E aí o nosso analista de redes aqui do ICL, o Pedro Baciela, ele analisou, tá? Pegou aí o crescimento dos assuntos nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha nos principais temas, as menções temos aí, ó. Em abril foram 2 milhões de menções, aproximadamente. Em maio, 2,5 milhões de menções. Em junho, 3 milhões, sendo que 92% delas são negativas. Tá pegando mal. Tá pegando muito mal. E os assuntos mais mencionados em junho foram, óbvio, o aumento da conta de luz, com 34% das ocorrências, aumento no número de deputados e nos custos públicos, com 23% das ocorrências. O fato é que o povo acordou e está se manifestando nas redes sociais. A expressão Congresso da Mamata ficou em segundo lugar entre os assuntos mais falados no Twitter de ontem, até às 6 horas da noite. Vamos mostrar a repercussão, então, nas redes? Vamos mostrar, porque o pessoal, ó... Fez surgir no Brasil uma nova classe social. Aí, sim, é o pobre de classe rica. Ela é igualzinho ao rico, só que ela não tem dinheiro. E essa nova classe social que o Bolsonaro fez surgir no Brasil nasceu para ajudar o rico. Quando foi para taxar os super ricos, o pobre de direita disse que não precisa taxar o super rico, não. Agora, quando foi para liberar para quem ganha 5 mil reais não pagar imposto, o pobre disse que não, deixa que nós pagamos imposto, que nós ganhamos 5 mil. Então, o pobre mal sabe ele que ele está mais para a favela do que para a ilha. Para a ilha mesmo, aonde tem uns ricão. Porque se tu tem 200 mil na conta, tem uma casa de 400 mil na praia, tem um carro de 200 mil, tu ainda não é rico, imagine que nem isso você tem. Então essa é a nova classe social. É o pobre de classe rica. Já ouviu falar do pobre de classe rica? Que é o cara que apoia essa politicagem para os ricos, porque ele se acha rico. Mas, cara, ele não é. Ele é aquela ilusão de um dia serei, é porque esse sistema nos permite, eu vou fazer, eu vou criar uma loja, eu vi o Pablo Marçal dando a dica, né? Eu vou criar um curso, vou vender, não sei, a galera fica se iludindo, aí ataca o sindicato, ataca as associações que de fato atuam em defesa do interesse do trabalhador e ficam no fim sendo usados por aqueles que já estão no topo, os que pagam menos. Você ficar contra taxar rico é de uma estupidez tão grande. É a tal da justiça fiscal. E virou agora realmente uma guerra de narrativa. E vai ser daqui para frente, eu acho que até a eleição, o que vai se construir agora vai ser essa briga entre um grupo que é esse, do Hugo Mota, fingindo que está interessado em cortar qualquer imposto, porque é contra o imposto, mas na verdade querendo proteger o rico, e do outro lado, a esquerda, o Lula, fazendo o discurso da justiça fiscal. O Haddad, eles de fato adotaram esse discurso da justiça fiscal e vão agora fazer essa briga de narrativa. Vai ser daqui para frente realmente uma tentativa de mostrar para o povão, olha, a gente está tentando defender o seu interesse e a gente precisa que você fique com a gente. E na eleição vai ser esse, eu acho que vai ser o discurso que vai predominar também.
Não dá para ficar na retranca, Guga. Tem que partir para cima, tem que explicar para a população, sabe? Porque o quê? O Hugo Mota ameaçou que se o governo judicializasse, que ele não ia aprovar nada. Vamos para cima desse Congresso, cara. Não aprova nada. O povo tá ficando esperto. Partir pro pau mesmo. A gente tá disputando, a gente tá brigando por dinheiro, cara. Pro país. Hobbs, o Hugo Mota não tá nem aí para provar nada. Já provou isso agora de novo. Esse ano, a Câmara não fez nada até agora, a gente já tá em julho. Eles não deixaram passar nada. Absolutamente nada. Fez. O que eles fizeram? Derrubaram os decretos. Esse tempo todo falando de anistia, pô. Foi isso falando que eles de anistia. E, Hobbs, ainda bem que você falou disso. Eles não só... o Hugo Mota, a próxima dele, isso quem falou foi o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, é que ele tá, de fato, unido junto com a turma ali da anistia, criando um texto de anistia, querendo que passe antes, talvez, até do recesso. Recesso é daqui a 2 semanas. Talvez na próxima semana a gente já tem o Congresso que deu o golpe do IOF, dando um golpe da anistia. Isso está dizendo Sóstenes, e tem esse papo mesmo aqui em Brasília, de que o Hugo Mota pode estar se debandando até pro lado da anistia. Se ele fizer isso, e ele está fazendo, não é por conta da judicialização do IOF, não. Esse papo já está rolando. Então, ele já está sabotando o governo de todas as maneiras possíveis. O governo vai fazer o que está na Constituição, vai levar para o STF, porque decreto é executivo, esse decreto não é legislativo, do IOF. Então é isso, cada um do teu lado. Que começou a briga, o Hugo Mota, foi você, e acho que o governo não confia mais em você depois dessas. Cara, e o governo rebolando para fechar as contas de 2025. Eu vou trazer uns números só para a gente pensar um pouco nesse Congresso, que a gente fala que é inimigo do povo, e quando a gente fala em usar bem o bom uso do dinheiro público. Sabe quanto custa um deputado federal, em média, por mês no Brasil? Chuta, Guga, chuta. É de cair. Não, eu sei que por ano, eu acho que por ano eu sei que vai dar perto de 60 milhões, uma coisa dessa, ou até mais. 270 mil por mês. 270 mil por mês? Eu vou descrever esse valor para você vir comigo aqui. Salário bruto, 46 mil, tá? Tô arredondando aqui. Verba de gabinete, 125 mil. Cota parlamentar média, tá? Passagem, combustível, aluguel e etc. Quase 45 mil. Auxílio moradia, R$ 4.500. Benefício médico. Chuta. Contribuição de R$ 630 mais reembolso ilimitado. E aí eu vou trazer esse número do reembolso médico. Tá? O Congresso já torrou mais de 100 milhões em reembolso médico. 100 milhões. Resolveria o problema, resolveria a questão de 2025, pelo menos. 100 milhões, tá? E ainda tem ajuda de custo, Guga. E um salário extra no início e outro no fim do mandato. Talvez seja por isso, então, que o nosso Congresso é o segundo mais caro do mundo. Só fica atrás do Congresso estadunidense. Hobbs, mais ou menos atrás, porque a gente não colocou aí na conta, Hobbs, o que a gente gasta com emenda parlamentar. São 37 milhões em emenda individual para cada deputado e mais 67 milhões para cada senador. A gente está falando do que eles ganham, do que eles têm de benefício, do que eles têm de auxílio, fora o que eles podem emendar no orçamento e mandar para onde querem. Muitos, inclusive, mandam para o próprio bolso. São 37 milhões em emenda parlamentar, o que destoa muito dos Estados Unidos. Então, se a gente levar em consideração a emenda parlamentar, certamente superaremos os Estados Unidos. Não, mais de 100 milhões em reembolsos médicos para deputados e senadores. Esse reembolso é sem limite, sem restrição e sem acesso.
sem acesso absurdo. não, e completo acesso, na verdade, É tudo, é tudo. a hospitais de Não elite. lembro, o Marco Ninguém vai pro SUS, Feliciano, não, vai todo mundo pro Einstein, pro Sírio-Libanês, são esses hospitais que esses caras frequentam. Né? boquinha de ouro. Marco Feliciano, gente, colocou dente de ouro, teve que usar alguma prótese de ouro, colocou, e era para ficar bonitão. Fez com Aí é difícil, né? com a câmera, bonitão, não exagero. Ah. Fez e quem pagou? Pois é, a gente. Você, Não foi comunidade, no dízimo, não, assistindo. foi no imposto. Não, e aí Não foi no dia. a proposta foi aprovada, né, de aumentar o número de deputados de 513 para 531. Cara, isso vai custar pelo menos mais 150 milhões ao ano, gente. Tem conta até Parece que maior que essa. é outro país que esse povo vive. Não é possível. Baixo cacete. Muito louco. Pois E é. o problema é os o caras Lula. ainda- O problema é o BPC. O problema de fato é o BPC. Galera, vamos lá. Vamos acordar. Socorro! Hashtag Congresso Inimigo do Povo. Hashtag Congresso pegou, Inimigo pegou. do Povo. Se manifeste, cara. Não dá pra ficar na cadeirinha vendo tudo isso acontecer aqui, ó, na nossa cara. Fala, Guga. Não dá. Não, e pegou. E não dá pra ficar parado. E pegou o Congresso Inimigo do Povo, viralizou. Tem um monte de meme. Ó, irritou, Letícia, roda os memes pra incomodou. gente ver, vai. Incomodou. Não, sim, incomodou. Aí, Olha ó. lá. Aí, ó. É preciso Esse é um cortar deles. Tem gastos. outros que chamam, mas pegou. Tem. O Hugo Mota tá incomodado. A oposição tá incomodada com essa história. E tem que pegar mesmo. Aí, ó, Não, e mais aí um. eles estão A falando manchete que o de- governo federal está polarizando a sociedade. Ainda tem mais essa que a gente tem que ouvir. A gente está mostrando o que vocês fazem e o que vocês querem esconder. Legislando em benefício próprio, gastando essa grana, cara. E a gente morrendo aqui, suando, o governo federal suando, para fechar o ano de 2025. E aí eles querem cortar do mais pobre. Né? A máquina, o Estado mínimo. Assim, pô, o Estado mínimo para um deputado que custa 270 mil por mês. Que Estado mínimo é esse, gente? Bobs, a gente tem de isenção de imposto de renda para empresário 800 bilhões que deixa de arrecadar de tributo. Então são 800 bi que você está abrindo mão para quem já tem uma condição de vida ok. Tem empresário, a maioria, né? Pelo menos classe média. Então você está abrindo mão de 800 bi de isenção de imposto de renda para quem está no topo da pirâmide, enquanto você cobra quase 30% do que ganha aquele que está na base da pirâmide. É sobre isso, né? É sobre quem que você quer de maneira priorizar como governo. A prioridade, obviamente, é quem está na base, não quem está no topo. A gente tem que fazer E a essa base. foi a proposta que a no gente topo. votou. Pela diminuição da Óbvio. desigualdade social. Não foi o contrário, não, seu Hugo Mota. Você tá nadando aí para um lado que, tipo, não é o que a gente acredita. Não é a proposta vencedora. Assim, a gente pode ter muitas discussões. Agora, não dá para nadar contra, né, Guga? Tipo, nadar contra é tudo que você não pode. E Tá o Congresso tudo fazendo muito menos. hoje. O pessoal Mas tá ele tá acordando, defendendo- hein? Eu tô sentindo ele tá o movimento defendendo- chegando. Ele tá do lado do empresário mesmo. Por isso que ele foi pro jantar do João Dória, por isso que o João Dória chamou ele de herói, porque ele conseguiu evitar com que essa gente que não paga nada comece a pagar alguma coisa. E ele vai fazer com que a galera que está na base continue pagando e sustentando o topo. É por isso que ele foi pro jantar do Dória, e é por isso. E é esse o lado do Hugo Mota, gente. E agora ficou tudo muito claro. E aí você, que é eleitor, tem que escolher qual é o lado que te representa. Agora vamos combinar que o governo deu um apoio ali, né? Para a candidatura do Hugo Mota. Que revés, Foi. Guga! Que revés, hã? Foi junto com o governo, sabia? Também, assim, é aquela coisa, se você se coloca contra quem vai vencer também, como eles fizeram com o Eduardo Cunha, que acabou vencendo, a gente sabe como é que é quando você tem um presidente da Câmara que é declaradamente seu adversário e seu inimigo. O Hugo Mota ainda está tentando fingir que não traiu o governo. O discurso dele é: eu não traí o governo, como se ele ainda quisesse manter uma ponte ali com o governo. Ele precisa jogar meio que dos dois lados, diferente do Eduardo Cunha, que era só adversário. E o governo
sabia que também ia ser uma derrota cantada se colocar contra o Hugo Mota. Então, de certa maneira, tentou negociar ali, conseguiu alguns cargos na direção da Câmara, chamada mesa diretora, conseguiu colocar alguns petistas em pontos chaves ali do Congresso também, para ter também a esquerda no comando da casa, não ter só o centrão e a direita. Preferiu compor e ser pragmático do que ir para um confronto perdido. E política é assim mesmo, às vezes você vai, infelizmente, ter que ser pragmático e se aliar, como o PT fez com esse Hugo Mota, e tenta ainda manter, de certa maneira, essa aliança, porque não pode ter o presidente da Câmara como inimigo declarado. Então, esse teatro, essa aliança fake, que a gente sabe que esse sujeito é da direita e é um sabotador, e o PT sabe disso também, essa aliança fake, ela vai permanecer por um tempo. Ai, Guga, eu sei que estamos aí há 1 ano e pouco das eleições e confesso que essas alianças, eu não poderia ser da política, né? Porque, fazer as alianças e concessões seria difícil demais para mim. A gente sabe que a política funciona assim, mas vamos combinar que a gente já passou aí, né? Estamos aí há 1 ano e, 7 meses agora de governo. Cara, o que tem ajudado essa frente, além da estratégia de vencer as eleições? Porque, ok, eu entendo. Só que, o que está sendo feito dessa frente para o projeto que a gente votou? Cara, nada. Quase nada. É muito triste. Não sei se eu radicalizaria agora, se eu tentaria uma outra frente. Judicializar já foi um recado muito claro, do tipo, a gente não vai engolir tudo, não. Exato. Eu gostei dessa postura. E vai pra rua, né, pelo jeito. E essa insistência do governo em criar essa narrativa de justiça fiscal é uma resposta, é uma radicalização, entre aspas, é uma maneira de confrontar, de falar, beleza, vocês estão sabotando, a gente vai mostrar que vocês estão sabotando. E aí vira um certo confronto ali entre os dois. É também uma maneira de você responder, de não aceitar, né? De dizer, vamos pro pau também, se for necessário. Pois é. Olha só, gente, tem muita notícia, então vou pedir pro Vitão rodar a vinhetinha do Macetado. Macetando. O Mundial de Clubes! Flu e Al Hilal fizeram história nesse Mundial de Clubes e vão se enfrentar nas quartas de final, gente. Deu zebra no Mundial de Clubes. Ontem o Flusão calou quem duvidou e eliminou a Inter de Milão com a vitória por 2-0. Ninguém esperava essa vitória do Flu, né? Lógico. Justo em cima da vice-campeã da Champions League. Mas o maior choque do dia, mesmo, aconteceu no período da tarde. Porque o favoritíssimo ao título, o Manchester City, saiu na frente. Mas o Al Hilal surpreendeu, a partida foi para a prorrogação e o placar final foi de 4-3. Na segunda etapa da prorrogação, ou seja, não foi nem aos 49, né? Foi aos 90, tipo... 90 não, foi aos 115, por aí, né? Fazendo aqui, 45, 45, 90, mais 30. 115 minutos. E aí, por conta disso, olha a reação do presidente do Al Hilal depois do jogo. Segura essa. Chora. Quem não choraria? Eu juro, se eu fosse torcedora do Al Hilal ontem, eu teria infartado. Fato que eu teria infartado. Eu morreria. Não é? Lindo. Poxa, fácil, que jogão, né? Um jogo de matar, um jogo de matar do coração, porque foi um jogaço. O Manchester sai na frente, depois eles viram já no início do segundo tempo, 2 gols rápidos, aí o Real empata, aí eles fazem 3-2, aí o Real empata, 3-3, aí prorrogação, eles fazem o gol. Coração, lindo, foi lindo. Eu me divirto, eu tô torcendo para que a Europa leve uma penha, né? Os times europeus se acham, o futebol europeu acha que é a pica das galáxias, e é claro que eu estou adorando quando o time da Europa perde, e torci pro Flu, obviamente, lindo também, o Fluminense ganhou da Inter, um timaço.
Boa, Ficou né? em segundo na Champions. É o segundo melhor time da Europa, na teoria. Não é bem assim, né? Porque foi em segundo, que é o segundo melhor, mas ficou em segundo na Champions, perdeu do Flu. Agora o Fluminense vai pegar o Al Hilal. Vai ter esse confronto. E não Vem é fácil, não, porque cheio o de Al Hilal é um moral. timaço. É um E vem na timaço, Robson. moralzão lá Né? em cima, né, Guga? Moral lá em cima. E olha, quem fez os gols do Al Hilal, segundo o Fábio Alcântara, não sei, né, o nome dos jogadores, ele disse que foi gols do Elim Rabou e Jalim Rabei. Eu tô em dúvida Beleza. se são esses. Porra, tem Eu tô foi em dúvida. brasileiro, cara. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Tem Tem brasileiro brasileiro, aí, rapaz. Hilal. Pô, tá. Essa eu matei rápido. Matei, fiz gol. Teve gol do Fábio, era Fábio, né? Se não me engano. Teve gol do brasileiro que era da base do Santos. Aham. Teve gol também de um árabe. E foi 4-2. E esse é um timaço. Teve gol do zagueiro do Senegal, na seleção do Senegal, Kalibou. É difícil falar o nome dele. Que é um super jogador. O time do Al Hilal é um timaço. Eles gastaram milhões. Era o time do Neymar, que o Neymar não jogou. Ficou ganhando Neymala, milhões como sem jogar. diz Fábio Panuzzi. Então, esse é o time que o Neymar tomou até mais dinheiro que ele está tomando do Santos, para não jogar nada, para ficar só jogando videogame. Então, é um time que tem dinheiro, que tem elenco. Tem o Savic, que é um jogador da Sérvia de seleção do meio de campo. Tem vários jogadores. Tem o João Cancelo, que foi um dos maiores laterais de esquerda dos últimos anos, que é português. Tem o Rubens Neves, que é um dos maiores zagueiros dos últimos anos. Então é um timaço. Não dá pra achar que o Fluminense vai ser favorito, não, viu, galera? Vai ser um jogo dificílimo. Colibali, me disseram aqui o nome do jogador do Senegal. Tá. Colibali, um jogador que é um monstro na zaga. É um timaço e vai ser muito difícil pro Fluminense. É claro que todos nós torceremos pro Fluminense. É isso. Eu vou ser o primeiro a dar Corre aqui o no risco programa. do Flu pegar o Verdão na semi, né? E aí, automaticamente, já teríamos o Brasil na final. Que delícia. Terrível, né? Brasil eliminar Brasil, mas corremos esse risco aí, né? Na final. Né? Vamos nessa. Vocês sabem, né? Eu quero isso. Eu quero o time do Brasil na final. Campeão. Fluminense, de preferência. Se não der, pode ser de preferência. Deixa eu trazer essa aqui, gente, que vem lá do Rio de Janeiro, porque o Lula é cotado para ser o enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói, também conhecida como Nikit, que fará seu primeiro desfile no grupo especial do Rio de Janeiro. Então é isso, a estreia da Unidos de Niterói já traz o Lula ali como samba enredo. Bom, a ideia é mostrar a trajetória, né, do homem que saiu do sertão nordestino, passou pela prisão e se tornou líder sindical e presidente da República. Ele já foi homenageado em 2012 pela Gaviões da Fiel, que contou a história do presidente, só que na época a escola ficou em 7º lugar. 7º lugar. E aí, gente, muito se discute se vai ser uma boa escolha, né, desse samba enredo, justo no ano de eleição. Isso também porque Acadêmicos de Niterói não tem quadra e também não tem muita tradição no carnaval. É inclusive uma das cotadas aí para cair o ano que vem, mas vai trazer o enredo do Lula. A escola mudou de nome recentemente para não pagar as dívidas do antigo CNPJ, que era Acadêmicos do Sossego. E aí, no meio carnavalesco, o buchicho está rolando e o que se especula é que foi uma jogada de mestre para atrair visibilidade para a escola. Já para o Lula, a gente vai ter que acompanhar, né? Viva Lula! Fazer um samba enredo em ano de eleição... Eita. Ousados. Vou dizer o seguinte, ousados. Ousados. Poxa. Deixa eu trazer outra que a gente está acompanhando aqui, Guga, porque... Vamos falar do Festival de Parintins, que já foi tema do rolê ICL aqui, porque deu vermelho lá, hein? Deu treta. O Boi Garantido deu vermelho e também deu treta. O Boi Garantido é o grande campeão da 58ª edição do Festival Folclórico de Parintins. Eles se apresentaram com o tema Boi do Povo, Boi do Povo, Boi do Povo, Boi do Povão. Boi do Povo, Boi do Povão. O Bumbá chegou ao seu 33º título, com 1.259,1 pontos, superando então o Caprichoso, que ficou com 1.258,6 pontos. E aí os bois são avaliados em 21 quesitos, olha que bacana, né? Divididos em 3 blocos, música, cenografia e coreografia, e artístico. E aí o Garantido levou a vantagem em todas as noites de disputa.
faturou geral. O resultado desse ano encerra um jejum de 6 anos do Garantido. Olha, interessante, inédito aí esse título depois de 6 anos. Tava ali, ó, engasgadão, engasgadão. E aí, tem a treta, né? Vamos lá, porque o festival não terminou muito bem, terminou em confusão. O Boi Caprichoso, que buscava um inédito tetra, não engoliu o resultado. E aí o presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo, abandonou a apuração, reclamando das notas e chamou a torcida para, ó, ir embora, cara. Vamos embora daqui. Vamos ver, aí a gente tem o vídeo dele. Ó, simbora, simbora. Ó, não gostou. Dedinho feio ali, ó. A agremiação azul e branca prometeu pedir a anulação do resultado e anunciou uma coletiva de imprensa para então apresentar possíveis provas contra o Garantido e também os jurados. Vai longe essa novela, tá? A organização do festival ainda não se pronunciou sobre as acusações e o clima segue tenso em Parintins, cara. Olha só, a festa terminando em treta. Competição, né, cara? Quando tem competição, o negócio fica estranho. Que nem do carnaval, né? Ainda bem. Caramba, e é tão bonito, né? Assim, é gigantesco, né? Um negócio nível quase Sapucaí, né? Sim. Tipo, quase Carnaval do Rio, um negócio Gigantesco. que eles... Mas qual que é a história que eles têm por trás da suposta denúncia? Os jurados teriam sido comprados? Eu não entendi a história. Por que é que eles podem falar dos jurados? O que é que os jurados... Por que não vai aceitar a opinião do jurado? Os jurados foram comprados? Eles falam das notas, assim. Falam que as notas pro Garantido foi roubado e tudo mais. É isso. Não soube perder, basicamente, né? Provas, assim... Foi roubado, por quê? Provas, então... Foi roubado. Como assim foi roubado? Os caras dão a nota, nota é subjetiva, o jurado dá a nota que quer. É assim em toda avaliação que depende da opinião de um jurado. Aí você não aceita por quê, né? Foram 6 anos já que não ganhava o Garantido. Não vencia, 6 anos ali. E aí, agora que vence foi roubado. Enfim, tem que ter um argumento um pouquinho, né, com mais base aí para convencer. Por hora, parabéns aí então pro Garantido pela vitória e por ser vermelho tem uma simpatia maior do meu lado. A Regina dizendo, o povo não sabe perder. Eu prefiro o vermelho ganhar do azul. O né? vermelho também. Eu tenho, né, uma quedinha maior assim pelo vermelho. Eu também. Eu gosto do vermelho. A Regina dizendo que o povo não sabe perder. Davidson aqui Garantido no nosso chat com bandeirinha vermelha. E ó, ele tá dizendo que o carnaval... Tá dizendo que... é muito maior que o Carnaval do Rio, Guga. Ups, errei. Tá? Muito maior. Tá falando que Parintins é muito maior que o Carnaval do Rio. Idiota. Exatamente. Deve ser mesmo. Ó. Porque a gente aqui não conhece fica nessa bolha, né, de de São Paulo, Sudeste. né? É muito maior e também o Carnaval do Rio, ele se inspira muito, assim, para fazer as alegorias e tudo mais, se inspira muito nas coisas de Parintins, tipo, as fantasias, tudo. Tá certo. É lindo mesmo. Olha Falou, isso. Cara. Olha essa imagem. Que a Letícia entende. Agora, olha, Robs, Márcio Ângelo, que deve saber mais do que eu, obviamente, falou que o problema é que o Garantido estava muito inferior em alegorias e ganhou notas maiores. Aí a gente tem que... Mas é a sua avaliação, Márcio, escreve aí. Você está dizendo isso? A opinião dos jornalistas, dos críticos foi esse? É uma opinião pessoal, enfim... Pra quem você torce também? Diga pra gente pra quem você torce. Pra gente você mora lá? Depois de azul aí. Depois de azulzão aí, escreveu. É isso. Escreve aí no chat pra gente que eu leio aqui, tá bom? Deixa eu trazer outro assunto, porque, cara, foi um vai e vem, e agora foi, tá? Tava rolando uma vaquinha pro alpinista que resgatou a brasileira lá no Monte Rinjani, na Indonésia, né? Então, rolou uma polêmica na internet. Por quê? Eles receberam uma enxurrada de críticas nas redes, né? A página Razões para Acreditar, porque ela cobra uma taxa em cima do valor que é doado, né? Uma taxa aí de 20%. Como a arrecadação chegou a 500 mil, eles ficariam com 100 mil aí dessa vaquinha. Pegou mal, muita gente na internet foi reclamar e aí eles decidiram, então, cancelar a vaquinha. Mas aí a repercussão foi tão negativa
que o Vicente Carvalho, que é o sócio fundador da Razões para Acreditar, se pronunciou e reativou a vaquinha. Porque, na verdade, assim, ele fica com 100, 400 vão para o alpinista, e aí ele desiste de fazer, quer dizer, o alpinista não ficaria nem com 400, pegou mal ele cobrar em cima de uma vaquinha, né, solidária, enfim, o cara veio se explicar. Vamos ver aí o que ele falou. Meu Deus. A gente vai ter a explicação dele? Ah, Para ajudar a Ai, gangue ai. que resgatou o corpo da Juliana Marins foi cancelada pela VOA, plataforma verificada do Razões para Acreditar. Os mais de R$500 mil em doações simplesmente serão devolvidos. Boa tarde. O Agan, este homem que escalou o impossível, com o intuito de salvar a vida de uma pessoa, pernoitou velando e protegendo o corpo de uma mulher que ele nunca viu na vida. Esse homem não pediu vaquinha, não exigiu ser herói, não exigiu ser manchete, mas o Brasil viu. Viu um corpo resgatado onde nem o governo indonésio chegou. Viu um estranho virar esperança na humanidade antes mesmo que soubéssemos o seu nome. E o Brasil, nós, quisemos retribuir. Só que a bondade coletiva esbarrou num detalhe de 20%. Não que a estrutura de uma plataforma não custe caro, ela custa. Mais caro mesmo eu quando achei a que esse VT transparência chega fosse atrasada. o cara da vaquinha explicando por que O ele VT reativou. subiu errado. Ah, eu falei, gente, mas essa história eu já contei. Eu reparei. Agora. Contei, agora Mandar um vai. beijo pro Quatrone, nosso editor. Alô, Henrique, valeu, hein? Parça. Roda aí. Peraí que tá chegando. Ih, tá chegando. Tá vindo de quê? De jegue? É de correio. Ô, Dos Correios. tá chegando? Será? Lê Pode aí. comentando aí, Guga. Vai Não, rolando agora, aí, Guga. Aí, vai, rola aí, Guga, rola. Gente, o cara, só pra ver se eu entendi, então, o cara fez uma vaquinha, a plataforma é que ia ficar com 20%, não é isso? As plataformas Era a sempre plataforma. ficam com uma porcentagem porque elas têm os É custos isso? operacionais e tal. Então, foi feita a vaquinha nessa plataforma que fica com 20% da grana arrecadada. Então, como eles conseguiram 500 mil, a plataforma ficaria com 100. E enviaria, então, Plataforma 400. tem razões, blá, blá, blá. Tem as suas razões. Só que pegou mal, por ser uma vaquinha solidária, a plataforma cobrar 20% de custo, Claro. ter 20% de custo, entendeu? Pegou mal, ele falou, então tá bom, gente, não vou mais fazer, cancelado, vou devolver o dinheiro, não fico com 100 mil, não tem nada. Só que pegou mal também cancelar. Óbvio. Aí ele descancelou e vai enviar Claro, os porque ele 400 mil pro alpinista, que 500. vai ficar com 100 mil. Gente, Vai ficar com 100 mil? 20%. Acredito que sim, eu não Ele sei, vai- até onde eu sei, Não, ele não ele tem que dar desistiu de 500 não. ficar. Eu não sei Não, olha, se ele o desistiu. sujeito, olha que coisa ridícula. Eles têm 500. Mas não, a gente quer ficar com 100. Ah, não, se não é pra gente ficar com 100, pega de volta. Foi Aí isso. viu que eles iam ser cancelados. Esse portal que organiza a vaquinha. Uhum. Eles, com medo de ser cancelados, não, agora a gente vai fazer de novo. Eu acho que eles devem dar o 500 mil, pelo que eu A entendi. plataforma pela chama lógica. Voa, tá? Que cobra Chegou uma o taxa Pois de é. 20%. Vamos ver o que Vamos- diz a vamos ver plataforma aí. esses- Roda aí. Vai, vamos. Olá pessoal, eu sou o Vicente Carvalho, sócio fundador da Razões para Acreditar e da VOA. Estou vindo aqui falar abertamente que nosso objetivo jamais foi outro senão ajudar o EGA. Desde o início da vaquinha, a gente tem acompanhado cada comentário, cada crítica e cada publicação com atenção e respeito. Por isso ontem, entendemos que cancelar seria a melhor decisão. Quando fizemos esse comunicado, muitos de vocês afirmaram o desejo e a importância desse valor chegar até ele. E vocês têm toda a razão. Por isso a gente decidiu transferir para o EGA 100% do valor arrecadado sem desconto de taxa. Já iniciamos todo o processo de cadastro e envio de documentação para fazer a transferência internacional. Estamos trabalhando para que o valor chegue para ele o mais rápido possível. Só pedimos que, se você doou e ainda deseja o reembolso, vamos respeitar a sua decisão. Nos envie e-mail nas próximas 48 horas para vaquinha.ega@voa.me. Toma! Pegou mal! Pegou mal! Então Agora eles dá não vão ficar com 100%. 100 mil e vão mandar os 500 pilas para o Eiga, que foi escalador. ali. Rob, era o que eu tinha imaginado. Resgatou. É realmente o que eu tinha imaginado. O sujeito pega 500, aí fala assim, eu não posso ficar com 100 mil, pega de volta todo mundo. Aí ele vê que vai ser cancelado por isso, aí ele agora eu vou dar os 500. Patético. Ridículo. Não tinha que ter feito esse chorinho, essa chantagem. Se eu não posso ficar com 100, não vai mais ter. Aí viu que ia ser cancelado, vai dar os 500. Tomou. É assim que é, amigão. Ah, tá tinha com que ter desde o medinho. início não ficar. Ficou com medinho. Agora, a pior atitude dele foi querer cancelar a vaquinha, porque não podia ficar Francamente. com 100. Isso é Devia ter- inacreditável.
Aí pegou super Devia mal, repassar obviamente. 100% da grana lá atrás, né? Uma vaquinha solidária. Vamos combinar? Vamos. Ele não ia morrer com Pois esses é. custos operacionais, porque ele ganha dinheiro com outras coisas também. Ninguém tá aqui Passou mal. querendo Ele ganha acabar com com o isso. negócio do cara. Mas, pô, gente, vamos combinar? Era uma É, boa propaganda pro uma negócio dele. puta ideia Porque o negócio dele legal. toma, né? Toma sempre 20%. Ele tá sempre ganhando, Robson. Esse cara tá sempre ganhando. Esse negócio de vaquinha, quem mais ganha é quem organizou a vaquinha. E essa galera ganha uma fortuna. Só que quis ficar com 100 mil, né? Olho grande. Poderia ser uma boa propaganda para ele, agora virou um tiro no pé, porque ele tá tendo que dar os 100% só porque pegou mal. Então não é mais uma propaganda, muito pelo contrário. Pegou mal, né, querido? É isso. Aí você sabe quanto é que custa ter de volta quem te cancelou. Você ia ficar no Pois é. preju, né? Tô ligada. Ó, vou mexer no roteiro aqui e vou lá pra baixo. Eu quero falar do perfume de Donald Trump, cara. Essa notícia também poderia ser da Virgínia Fonseca, mas agora eu vou falar de Donald Trump. Olha, essa vinheta eu não conhecia. Não maneira. sabia que tínhamos uma vinheta United States of America aqui no rolê. Bom, mas eu vou falar assim, gente, de um perfume que está sendo lançado na praça de Donald Trump, porque ele anunciou essa linha aí, ó, Victory 45 e 47, que é uma referência às duas eleições que ele venceu, a 45ª e a 47ª, como presidente dos Estados Unidos. Cada frasco custa $249, cerca de R$1.350. Socorro! R$1.350 um perfume de Donald Trump. Meu Deus do céu. E a fragrância, Guga? Segundo ele, é para vencedores e ela está à venda num site vinculado à sua campanha. Agora eu fico aqui pensando, né? O perfume deve ter ali um tom alaranjado, notas cítricas e o cheirinho? Naftalina. Pode ser? Ah, 1.350 conto o perfume de Donald Trump. Olha, você passa o perfume do Donald Trump, toma o vinho do Bolsonaro, meu, você tá garantido pro seu date. Faça isso, recomendo. Que horror. Meu Deus, a pessoa comprar um Hobbes, perfume do e Donald tem também um perfume do Do Bolsonaro, Bolsonaro. que foi lançado ano passado. Aí você escolhe como R$300. você prefere cheirar aí. Ah, não. 300 conto esse aí? 300 conto dele. O do Bolsonaro custa 300 conto. O Um perfume frasquinho de 100 ml. É, perfume Olha que popular. porcaria, velho. É o perfume popular de R$300. Olha lá. É, cheiragado. Ora. Você fica com um cheirinho de quem tava num rodeio ali. É o cheiro de gado. Bolsonaro, a extrema-direita inaugurou a era dos presidentes que não estão nem aí em faturarem, em serem garotos propagandas de produtos enquanto estão como presidentes. É uma coisa mais bizarra que eu já vi. O Trump faz isso, o Bolsonaro faz isso, o Milei tentou lançar uma criptomoeda, só que era golpe. O Bolsonaro lança perfume, lança fivela, sei lá, lança chapéu, a coisa mais ridícula do mundo, e fatura em cima. O Trump lançou criptomoeda, faz perfume. Que porra é essa, tá ligado? Vocês são políticos, amigos. Vocês são os presidentes. Vocês não estão aí para usar isso de plataforma para vender produto. É o presidente usando o momento dele como presidente, a visibilidade dele como presidente, para vender um produto. Isso é muito bizarro. Isso é muito fora do padrão, do contexto, da lógica, da ética, da moral. Isso não pode. Só que aí tá se banalizando, tá acontecendo o tempo inteiro. E quem tá à frente disso, quem é o garoto propaganda das marcas enquanto presidente, é sempre um maluco da extrema-direita. Cara, e aí o chat veio abaixo, né? O cheiro do perfume do Trump. Aroma de esterco, disse o César. Cheiro de enxofre, o Theo Cool. Cheirinho de Doritos, chutou o Henrique. Cheiro de podridão, falou a Adriana. E notas de azedume, fechou a Ana Cristina. 1.350 conto. Socorro! É tipo do perfume que nem de graça. Não rola, né, cara? Nunca. Sem condição. Ó, tenho dois Na real, recados. eu não uso Vai lá, perfume. vai lá. Eu não uso perfume. Eu detesto perfume. Eu não gosto de perfume. Eu prefiro
Eu uso desodorante sem perfume, inclusive. Não é avanço não, né? Porque Avanço, aquelas avanços. Você deve ter um cheirinho eu tão nunca bom, gostei. Guga. Olha, e eu ouço isso, viu? Já ouvi isso algumas vezes. Então tá. Enfim, a Lígia também não usa perfume, ela não gosta de perfume, então a gente tem isso em comum. E, enfim, chega alguém com muito perfume perto de mim, eu já fico... É que tem gente que não tem noção, né? Passa perfume pros outros. Pra torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Pois Cara, é. tem gente que chega antes. É tipo aquele perfume que tá chegando e a pessoa tá longe. Aí você fala, fulano tá chegando ali. Fora dor de cabeça, né? É indelicadeza. Gente, passa o perfume, mas pega leve. Busão, todo mundo lá, ó. Aí mistura o meu com o seu, com o dele, com o do vizinho. É uma delícia. É uma delícia. Cigarro de maconha. A gente sabe, né? Perfumes. 2 recadinhos, gente. Hoje Precisamos Conversar, às 7h, com Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi, Nina Silva e Sara Zara. E elas vão trazer alguns temas, viu? As decisões do Congresso Nacional, que estão cada vez mais distantes das reais necessidades da nossa população. A gente trouxe aqui no rolê também esse tema. Elas vão trazer atualizações do caso Pelicot. Cara, que é a filha da francesa que foi dopada, né, pelo próprio marido e sofreu diversos assédios por décadas. Só que ela rompeu o silêncio e escreveu um livro sobre o horror vivido pela mãe. Vamos falar também sobre uma questão que a gente, como mulher, sempre tem, né? Será que eu devo viajar sozinha? Rola um receio, cara. Rola um receio porque a gente sabe que esse corpo aqui, ele está em perigo em certos territórios. Nós vamos conversar sobre isso, tema também bem importante. E vamos também falar sobre os cachês milionários de artistas nas festas de São João. Tem gente lucrando e muito com a cultura popular. Então não perca, é logo após o ICL Notícias, segunda edição, seu encontro com essas feras aqui, tá? E para você receber o link da transmissão, sempre com um programa inédito que vai ao ar, é só você entrar no grupo exclusivo no WhatsApp delas, que é o icl.com.br/Precisamos Conversar. Entra lá para você se conectar com o programa também. E tem um outro recado aqui que eu vou falar sobre Investir é para Todos, porque mais de 800 pessoas assistiram a super aula de investimentos que nós tivemos aqui no sábado. Não, foi no domingo, na verdade, no último final de semana aqui no ICL. Mas se você perdeu, nós temos uma boa notícia, porque hoje, às 20h, depois do Precisamos Conversar, nós vamos exibir na programação uma reprise gratuita da aula Investir é para Todos, com o nosso querido Edu Moreira. É uma aula aberta do programa Investidor Mestre, que já formou mais de 70 mil alunos em educação financeira e também investimentos. Você vai aprender como entrar no mercado financeiro da maneira correta, não a la Guga Noblar, tá bom? É só se ligar nessa aula que você terá hoje aqui às 20h no ICL. Mas você precisa garantir a sua vaga. Você sabe qual é esse link? Esse link é difícil, Guga. Não vale olhar na tela, hein? Vai, fala o link aí. Isso é complicado. Eu espero que eu esteja correto. Vai. Se é complicado, não é o nosso. Não é. É o Edu. Já dei a dica, pô. Agora eu tô vendo. Então vou ter que ver na tela mesmo, né? O edu1.com.br/reprise. É esse, edu1.com.br/reprise. Esse é o link. edu1.com.br/reprise. Entrem todos vocês, Maria Helena, Alice Gubira, a Safe Path, César Augusto, Marcos Assis, Elma Maria. Todos lá no edu1.com.br/reprise. É isso. Precisamos conversar às 7h e logo depois tem Investir é para Todos com o Eduardo Moreira. Acesse esse link para acompanhar a aula, tá bom? Vamos nessa, Guga? Beijo pra você, meu amor. Até amanhã. Beijo, comunidade. Amanhã estamos de volta aqui no Rolê ICL. Tchau. Fiquem agora com Chico Pinheiro, entrevista, Bruna Agora Lombardi. tem CP entrevista. Com quem? Bruna Lombardi. Bruna Lombardi. Eita! Bom programa pra você. Tchau, tchau. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá.
Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Bom dia, pessoal! Alô, alô, salve, salve! Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.